O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Seja bem-vindo, seja bem-vinda nessa manhã de segunda-feira. Para você que nos assiste ao vivo pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv e também pelas demais redes sociais. Uma boa tarde para você que assiste a reprise na TV Com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da ViPway e no mesmo horário, 5 horas da tarde, na Rádio Santos FM. Você acompanha o nosso áudio aqui na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Mais uma possibilidade, opção para você acompanhar o Jornal em Foque, seja no dial, seja no aplicativo da Rádio Santos FM. Hoje vamos falar muito sobre saúde nesta última segunda-feira de abril, que estamos aí já terminando o mês de abril, passa muito rápido. Nosso convidado de hoje é o diretor técnico da Santa Casa de Santos, o médico Alex Macedo, que é médico pneumologista intensivista. Bom dia, doutor Alex, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Muito bem, vamos falar muito aí sobre as ações aí nesse sentido, que a Santa Casa, né, o senhor como diretor técnico da Santa Casa aí tem uma cidade aí, literalmente, né, de tantos profissionais envolvidos diretamente, né? Como é que está essa questão? E a gente faz um paralelo também. Muito se falava, em razão da própria pandemia, que parece que faz tanto tempo assim, não faz tanto tempo assim, né, doutor? Muito se falava dos perigos que provocariam, né, seriam decorrentes da questão da pandemia, que muita gente deixou de seguir o seu atendimento, o seu tratamento e acabou indo depois, obviamente, para as filas cresceram. Como é que está o cenário hoje, passado esse período? O senhor também, como médico pneumologista, é uma área que obviamente foi muito requisitada aí também em razão da pandemia. Volto a dizer, parece muito distante, mas ainda sentimos aí os efeitos, né, na vida das pessoas em relação ao número de pessoas que deixaram de fazer o atendimento e agora acabam essas filas sendo represadas. Isso ainda permanece ou a situação já está mais normalizada? Ainda permanece. É uma bela visão que você teve agora de que não faz tanto tempo. Esse não faz tanto tempo, nós estamos aí circundando 3 anos do último pico de novos casos. Depois nós entramos no equilíbrio da chamada fase endemia, número de casos esperados por uma região por um tempo. Então hoje nós temos uma situação que, do ponto de vista da infecção, nós entramos no equilíbrio, ela caiu, só que você bem disse, muitos pacientes que tinham procedimentos ou programações para a sua vida de check-up, de cirurgias que iriam fazer para uma hérnia, para uma vesícula, um tratamento de uma gastrite, um tratamento de uma colite, e que naqueles 2 anos ficou represado até que se pudesse começar a efetivar. É óbvio que o ano de 2023 foi um ano mais pesado em relação a toda essa demanda reprimida ter ido a furo e vir a ser executada. 24 começou a diminuir, 25 nós ainda temos, mas nós temos os reflexos não só desses procedimentos ou desses exames ou dessas consultas que foram represadas, mas algumas mudanças de hábito que nos trazem alguma importância. Exemplo, houve no meio da pandemia uma politização sobre vacina sim, vacina não, vacina do RNA, apareceram milhões de especialistas em vacinas e em doenças e em outras coisas mais, e o que nós vimos foi que a população no geral diminuiu a aderência à vacinação. E aí nós começamos a ver coisas que a gente não via. Exemplo prático que eu vou lhe dar. 2009 e 2010 nós tivemos uma pandemia do vírus H1N1. Muita gente faleceu. Sim. 2012 houve uma vacinação, começa a vacinação rotineira e o número de casos novos de H1N1, principalmente os mais graves que iam para UTI, etc., praticamente desapareceram ou diminuíram de sobremaneira. Nós voltamos a ver casos de 23, 24 e este ano, estamos vendo já, de casos de H1N1.
Porque a aderência à vacina da gripe caiu. Caiu secundariamente a vários comentários da vacinação para o Covid. Isso acarretou retorno de casos de coqueluche, de sarampo, coisas que a gente não via mais, que já estavam erradicadas. Veja, existia uma radicalização e uma desinformação muito grande, na qual hoje nós ainda estamos tendo posições políticas, posições diametralmente opostas. Se é vacina, eu sou contra, sem olhar. Gente, se a gente não tivesse valorizado vacinação, o que nós teríamos hoje de paralisia infantil? Paralisia infantil na década de 50 paralisou muitas crianças. E veja como a coisa é, né? Só criticando sem ser político. Naquele momento da paralisia infantil na década de 50, estavam todos desesperados. E apareceu uma vacina chamada Salk, intramuscular. Essa vacina, para cada 10 que vacinavam, 10% teria uma paralisia, uma síndrome de Guillain-Barré. Mas eles estavam num desespero. Era um momento de total desespero, onde todos tentavam tudo. Até que um período depois veio o Sabin com gotinhas e tudo foi resolvido. Uma vacina melhor estudada, melhor trabalhada. Covid foi a mesma coisa. Começa uma pandemia mundial, todo mundo se reporta a gripe espanhola, mortalidade mundial extremamente alta, um desespero, foi-se lançar mão de vacinas que talvez não fossem efetivamente as melhores, mas talvez as melhores para aquele momento. Exatamente. Agora, não se poderia discutir as vacinas anteriores. E assim como vacina, várias tecnologias implementadas foram questionadas, não só no Covid, como tudo. Então nós estamos passando numa fase onde as pessoas têm que ter muito cuidado quando chegam dentro da rede social e tomam aquilo como verdade. Na realidade, antigamente a pessoa era conhecida porque era competente. Hoje, apenas por ser conhecida, já é julgada como competente. E a gente vê muita coisa na rede social que, infelizmente, não deveria ser valorizada. Só que não existe um juízo de razão dentro da rede social. Ainda mais quando você tem profissionais da própria saúde que realmente ainda criticam o uso das vacinas por N questões. Então até entra aquela dúvida, né? Porque o cidadão comum, que é o leigo, que é a grande maioria das pessoas, acredita, né? E aí você tem milhões de seguidores, milhares de seguidores, e quando um profissional da saúde, ele mesmo fala, olha, cuidado, né? Tudo, mas que nem o senhor falou, é o que tinha para aquele momento, e os números comprovam exatamente como isso foi benéfico. Se a gente pegar também a história da própria cidade de Santos, se a gente pensar no início do século passado, né, que Santos acabou se desenvolvendo por causa principalmente do porto e em razão por causa do café, né, e Santos acabou se tornando uma cidade maldita, podemos dizer assim, pelo índice de letalidade, que era uma coisa absurda na cidade naquela época, que não havia saneamento, não havia nada, e aí entra o papel de Saturnino de Brito nesse contexto, que é fundamental nesse sentido. E a gente percebe nitidamente a necessidade de vacinas básicas naquela época, eu estou falando há mais de um século, e eram consideradas, foram a solução aí para muitos dos nossos problemas. Então a gente tem e a Santa Casa, dentro desse contexto, tem um papel fundamental também nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Hoje ainda nós somos um grande berço de tuberculose dentro do país. Sim. O país é um país tuberculoso. Santos, em especial, tem índices relativamente altos de tuberculose, por essa rotatividade mesmo que você colocou, que se chama Porto. Uma Porto da América Latina com extrema rotatividade, onde a contaminação cruzada é muito frequente. E a Santa Casa, como você colocou, estando num polo dentro da região toda, maior hospital da Baixada Santista, então assim, nós temos uma responsabilidade vital dentro dessa estrutura. Né? Até dentro desse contexto, hoje a Santa Casa, sou como diretor técnico da Santa Casa, é o maior hospital, um dos maiores do país. Quantos profissionais, a Santa Casa tem se destacado por várias áreas, investindo em robótica, por exemplo, em várias áreas. Qual é o cenário hoje da Santa Casa em termos de profissionais, equipe? É uma cidade que você atende não só a gente daqui de Santos, mas de toda a Baixada Santista, do litoral norte, muitas vezes, do Vale do Ribeira, né? Porque é muito comum, as pessoas talvez não saibam, muitas cidades não investem na área da saúde, e às vezes não tem condições também, porque uma série de fatores, e a primeira coisa é, pega uma ambulância, compra uma ambulância e manda para Santa Casa. Ainda é muito comum isso, doutor? Ainda é. Hoje, obviamente, existe uma regulação de referência e contra-referência. Se você fizer um histórico do ano de 2020 a 2010, 50%,
46% para ser mais exato, eram oriundos de outras cidades, 54% de Santos. Hoje essa proporção melhorou um pouco, eu digo melhorou porque as cidades vizinhas montaram algumas estruturas de saúde que independem de um centro maior. Então hoje nós estamos com uma proporção de cerca de 30 a 70, 70% é daqui, 30% é da região como um todo, inclusive Vale do Ribeira, como você falou, às vezes São Sebastião vem para cá para procurar atendimento. Atendimento esse que eles não têm na periferia das cidades. E essa situação é uma situação que nos traz uma responsabilidade. Essa responsabilidade existe dentro da Santa Casa para fora e existe também uma cobrança dos municípios. Hoje nós temos lá de funcionários diretos por volta de 4.200, indiretos no total 6.000. Então, 6.000 pessoas prestando serviço dentro da Santa Casa, como funcionário direto ou como prestador indireto via PJ. Isso inclui médicos, um corpo clínico que hoje fixo por volta de 600 médicos. 10% do total. Isso. Do total entre pessoas que estão lá. 1.800 o corpo de enfermagem. É uma cidadezinha pequena trabalhando ali dentro. Você tem colegas que não são deste corpo de prestação de serviço, mas levam seus pacientes para serem tratados, para receber uma cirurgia, um procedimento para dentro do hospital. Então são as pessoas que são, a gente coloca uma classificação de visitadores, porque eles vão periodicamente ao hospital, mas não diariamente ao hospital, não segue uma escala de prestação de serviço. E nós recebemos um movimento muito grande, por exemplo, todo o SAMU, bombeiro de Santos e uma boa parte de Cubatão e São Vicente vem direto para a Santa Casa. Nós não temos a porta, e por isso mesmo não temos a porta aberta para o SUS, até porque dentro da realidade que nós temos, você tem 3 UPAs na cidade e essas UPAs fazem o filtro primário. Então elas recebem os pacientes de porta aberta e referenciam vagas para que internem lá. Hoje, para o SUS, eu tenho 40 leitos de UTI adulto, 10 leitos de UTI infantil, 200 no total, hoje 248 leitos, porque eu tenho leitos em reforma do SUS. Esse é um desafio que o provedor Ariovaldo, quando ele assumiu em 2016, precisaria modernizar a Santa Casa. Nós pegamos uma situação muito delicada. Além de uma dívida financeira, existia uma inabilidade do ponto de vista tecnológico. Para você ter ideia, o sistema que nós operávamos, o sistema software que gerenciava, era o mesmo instalado em 2004. Nós estávamos em 2016. Não tinha uma atualização, não tinha nada. Nós tínhamos 2 tomógrafos de 4 canais, que eram tomógrafos já para 2016, antiquados. Demoravam muito para fazer um exame e frequentemente quebravam, por manutenção, por idade. Então, teve que existir naquele momento um choque realmente de gestão. A dívida prévia, até na posse o provedor falou que em algum momento ele iria tentar sanar, mas dali para frente ele honraria o pagamento fixo de todo mundo e também as melhorias. Então, as alas do SUS, elas permanecem em reforma. Nós estamos para entregar até o meio desse ano a última ala do SUS reformada e até o final, para o começo do ano que vem, a nova hemodiálise. Uma parte dela a gente entrega agora, meio para agosto, e o restante dela no começo do ano que vem. Aí as alas do SUS estarão totalmente reformadas. E quando a gente fala de reforma, eram alas antigas da década de 60, onde você tinha 4 leitos num quarto, um banheiro no corredor, camas que eram camas mecânicas, com toda dificuldade, não só para o paciente, mas para a própria enfermagem poder atender. E hoje nós já estamos modificando. São no máximo 3 no quarto, o quarto é climatizado, o banheiro é dentro do quarto, as camas são elétricas. Isso, além de dar um conforto para um paciente que está num momento muito delicado, facilita também o trabalho da própria enfermagem, até na assistência para esse paciente. Então, toda essa mecânica tem andado. Então, hoje nós estamos com 248 leitos do SUS. Do total de quantos, doutor? Hoje, em funcionamento, eu tenho 580. 580. Então, é quase a metade. 40. Nós estamos com metade. É metade SUS, metade convênio. É um número impressionante. Essa é a base. Aí a gente também tem um atendimento ambulatorial do SUS, e a ideia é que, no final da prestação de serviço, como nós temos menor
atendimento ambulatorial de convênios e particulares, a gente tem uma prestação de serviço no final de um mês que por volta de 60% é pública do SUS, 40% para saúde suplementar, na maior parte das vezes, no particular. A questão do ambulatório. Isso. Então, a gente tem cumprido a meta, passamos um período difícil, porque quando a gente estava engrenando toda a nossa caminhada das reformas, das implementações de novos equipamentos, etc., tivemos que parar na pandemia, não teve Sim. por onde fugir. Sim. Foram 24 meses praticamente ininterruptos. Uma única doença praticamente. Perfeitamente. Só que nós não pudemos também parar totalmente. Então, assim, o atendimento do politraumatizado, apesar de ter diminuído, menos pessoas nas ruas, mas continua existindo. O tratamento emergencial cirúrgico continua existindo. E nós não paramos a rotina, a escala, né, a marcação da cirurgia cardíaca, da cirurgia oncológica, da neurocirurgia, que isso impacta do tempo versus vida e morte. Então, essas 3 especialidades nós mantivemos no mesmo ritmo, para que não houvesse perda de vidas em virtude de não operar. As cirurgias de menor complexidade que poderiam aguardar, essas aguardaram. Exatamente. Até pegando esse contexto, dentro, obviamente, de investimentos, que tudo passa por investimentos, você tem a tabela SUS do governo federal, Ministério da Saúde, que se mantém aí, não sei se houve algum reajuste nesse sentido, mas quase 20 anos. O governo do estado anunciou a tabela SUS paulista. Isso talvez tenha sido uma melhora. Você, como o senhor comentou, você tem 70% dos pacientes são de Santos, a Prefeitura de Santos tem a parceria junto com a Santa Casa. As outras cidades também têm parceria com a Santa Casa também, ou muitas vezes ou há uma necessidade de maior apoio por parte das outras prefeituras também nesse sentido. E é claro, essa equação que é uma equação diária, porque as contas é toda hora, todo momento, em todo sentido. É uma equação difícil de fechar, eu vou tentar explicar rapidamente. Os municípios, eles recebem um valor do Ministério da Saúde baseado no número populacional que ele tem. Sim. Então ele recebe esse valor e cada município recebe o seu. Isso monta um valor que é saúde básica, que a maior parte da renda é aplicada do próprio município, verba aferida em... E tem uma, por impostos, e tem uma verba também que vem do governo federal. E a saúde secundária, ambulatórios e especialidades, e a saúde terciária, hospitais, normalmente são contratualizações com o município através de um valor financeiro chamado teto de média e alta complexidade, que o município também recebe. E o município faz contratualizações. A contratualização com a Santa Casa, ela é com o governo federal, intermediada, regulada, tendo como gestor a Prefeitura Municipal de Santos. E nessa contratualização nós temos atendimento para Santos e também para a região. Então uma parte dessa gestão é feita pela Santa Casa com uma associação com a Secretaria Estadual de Saúde. Nós recebemos de verbas, um tanto de verba do governo federal. Insuficientes. Sim. Bem aquém do que deveria ser. 20 anos sem reajuste, é isso? Desde 2008. O que nós tivemos de reajuste foi recontratualizações, aumento de prestação de serviço. Sim. O Estado, na época do governador Serra, entendeu que as Santas Casas, por ter um modelo de contrato antigo, e era um modelo de contrato baseado nessas situações, como eu falei, se defasou em relação, por exemplo, uma OS que faça um contrato para gerenciar o hospital dos estivadores. Esse contratualização é diferente. Então, nessa contratualização, o aporte financeiro que vai é maior do que era a contratualização das Santas Casas. Com isso, o governo do Estado lá atrás começou com Santas Casas Sustentáveis, que era um valor que o governo do Estado aportava para as Santas Casas e hospitais filantrópicos do Estado, para auxiliar na produção. Isso foi transformado em mais Santas Casas e hoje tabela SUS paulista. Na realidade, entre Santas Casas Sustentáveis e mais Santas Casas não houve mudança financeira nenhuma. Só o nome. Mudou o governo, mudou o nome. Exato. O tabela SUS paulista houve um incremento, sim. Não é um incremento que a gente possa dizer que corrigiu totalmente a defasagem da tabela, mas óbvio que qualquer incremento que venha a mais é na ordem, para nós foi na ordem de 50% a 60% do que o Estado passava.
Então o Estado nos passava nesses programas 2 milhões, passa para pagar 3 milhões e pouco uma coisinha. É um valor que é importante. Mas a gente ainda tira do bolso todo mês por volta de 2 milhões, 2 milhões e meio para o atendimento do SUS. Por quê? Como você mesmo falou, a tabela é defasada. O custo não é o mesmo. Eu não consigo, por exemplo, comprar o valor do material que eu uso no marca-passo, eu tenho que pagar pelo menos 55% a mais, porque não tem nenhum fornecedor que venda no valor da tabela SUS. Isso ficou muito mais forte no final da pandemia. Houve um aumento do dólar, eles repassam como a causa de não ter um aumento, o aumento do dólar, não terem matéria-prima e nem conseguir importar, então, consequentemente, eu tenho que tirar do bolso para poder custear esse atendimento. Então, nós temos monitorado isso mês a mês e nós temos que esse valor, ele estoura o valor do que eu tenho que comprar. Isso vale para prótese, órtese, para ortopedia, vale para próteses endovasculares, cardíacas, etc. Tem coisas que eu consigo comprar no valor da tabela do SUS, tem coisas que eu não consigo comprar na tabela do SUS e tem coisas que nem na tabela do SUS estão. Exemplo, vamos fazer uma neurocirurgia. Eu posso fazer a neurocirurgia tradicional ou posso fazer a tradicional com uma coisa chamada neuromonitorização. O que é neuromonitorização? São pequenos eletrodos que são colocados no cérebro, no qual o neurocirurgião vai tendo momento a momento aonde ele está andando, e isso leva muito menor lesão na época da cirurgia. Eu tenho cirurgias de cabeça e pescoço que isso custa por volta de R$ 3.500 por cirurgia, ou neurocirurgias que chegam a custar 12, 13 até 15 mil. Isso sai pelo custo da instituição, porque não está na tabela do SUS. Sim. E a gente não consegue, o provedor é muito sensível nesse ponto, expor um paciente sabendo que existe a tecnologia, mas não, então não opera com isso, não dá para fazer dessa maneira. Claro. Então, várias instituições estão dando o seu jeito, vamos chamar assim, para que isso aconteça. E lá também a gente faz a mesma coisa. Há muitos anos nós já usamos vídeo, cirurgia para hérnia, para vesícula, coisa que isso não estava implementada em hospitais do SUS. Hoje já estão, mas desde que a gente entrou, foram comprados os aparelhos de vídeo para que a população fosse operada com vídeo. Então, assim, existe, além da tabela defasada, o custo da saúde subiu. Muita coisa não está. Muita coisa foi implementada tecnologicamente na medicina, que hoje não cabe olhar para aquilo e não colocar. Stent farmacológico para um paciente que tem que colocar um stent. Eu só posso usar acima de 60 anos com diabetes. Senão, o SUS não cobre. E está aumentando o número de jovens, pessoas mais jovens que passando por essa situação. Exatamente. Nos últimos 10 anos isso é exponencial. Ou seja, se eu tenho que colocar num paciente de 50 anos, eu tenho que pagar do custo. E se eu tiver que colocar mais do que em qualquer situação, também é o custo da instituição. Fica por parte da instituição. E como fechar a conta, doutor? Difícil. Porque 2 a 2 milhões e meio só no atendimento SUS, e você multiplica por 12. Só para você ter uma noção. É quase de 24 a 30 milhões. Como a gente comentou, né? Vamos colocar que a gente hoje tenha 50%, a gente tem 50% de atendimento do SUS. Quando eu pego o faturamento total, o SUS representa 25% desse faturamento. Então eu atendo 50% para receber 25%. Enquanto que os outros 50% me pagam 75%. Aí eu tenho que tirar desse atendimento. Então é por isso que a gente tem que manter o atendimento de convênio. Mesmo que a missão nossa seja filantrópica, seja ajudar, se isso não acontecer, ela fecha. Foi exatamente por isso quando o provedor assumiu. Eu lembro porque eu era do corpo clínico, eu estava 14 meses sem receber nenhum salário, nenhum repasse de nenhum atendimento. Nossa, 14 meses. 14 meses. De outubro de 2014 até janeiro de 2016. Muitos profissionais foram embora. Exatamente. Muitos profissionais foram embora. Que até está no direito dele. O cara não recebe. Eu estou recebendo. Muitos, quando o provedor me chamou para assumir a diretoria técnica, muitos setores não tinham profissionais. E aí foi o que o provedor falou: olha, daqui para frente eu vou pagar. Todo mundo, fornecedor, prestador. A folha de pagamento não estava atrasada, mas o restante todo estava. Daqui para frente eu vou. E quem quiser estar comigo, nós vamos estar juntos. E foi o que aconteceu. Óbvio que depois as pessoas começaram a olhar e começaram a pegar um pouco mais de confiança e viram que a intenção era uma intenção séria, era fazer aquilo
voltar a crescer de uma maneira sustentável. Eu fui testemunha, porque eu não trabalhava na parte financeira, mas o provedor nos 8 primeiros meses, ele saiu de um -2, -3 milhões mês para mais 2 milhões mês, só fechando torneiras. Só indo atrás de locais onde realmente existia vazamentos. Assim, ou por uma fé, ou por uma gestão, ou pelos dois, mas você enxergava muita coisa que não era para ser como era. E era cômico se não fosse trágico. O mais fácil é você reformar a parede, mudar o chão. O mais difícil é mudar a mentalidade do colaborador. Muitas vezes, porque o colaborador, mas eu sempre fiz assim. E aí você tem que mostrar para ele que o assim não está funcionando. Se tivesse, a gente não estaria naquela posição. Então, isso acabou gerando, então esse superávit mês, ele acaba sendo consumido um pouco isso. Quando dá um pouco mais além desse superávit, é o que volta em investimento. Hemodiálise e outros setores nesse sentido. Isso. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Muito bem. Estamos apresentando o Muito bem, ó, já mandei para ti. Do Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade, com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos, o médico pneumologista e intensivista Alex Macedo. Doutor, antes da gente voltar a falar sobre temas importantíssimos, vamos ver a previsão do tempo, até porque vamos ter aí previsão de ressacas aqui no nosso litoral. Celso Vernizzi, o homem do tempo, seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Estamos aí com frente fria chegando, mudando o tempo. Nós falávamos sexta-feira, estava tudo daquele jeito, com chuva, trovoada, tempestade. Sábado melhorava um pouco, domingo melhorava mais. Foi bom, não foi? Agora, segunda-feira, chegando frente fria, alterando as condições do tempo. Nós temos aí muitas instabilidades, já aconteceram e acontecem ainda pelo interior do estado. Risco de tempestades mais fortes, rajadas de vento, queda de granizo durante o dia em várias localidades, incluindo a faixa leste paulista, o litoral, capital e até o norte do estado, que vai chover mais forte no fim da tarde. Essa frente fria passa rapidamente e traz atrás dela um ar frio que vai determinar um resfriamento muito bom. Prepare os agasalhos, porque na madrugada de amanhã já vai fazer frio. E vamos ter aí temperaturas mais amenas no decorrer da semana, friozinho durante as noites e madrugadas. Chove bem hoje, amanhã diminui a chuva, fica na faixa leste principalmente, e frio, prepare-se, portanto, com cobertores e agasalhos. Um abraço a todos. A Cristal Piscinas continua fazendo sucesso há 28 anos. Sabe por quê? Porque ela sempre se preocupa com você. Cristal Piscinas, 28 anos em abril. É comemorar para valer desde 97 até hoje, referência no mercado de piscinas. Sempre com o melhor atendimento, a melhor variedade e qualidade em produtos e acessórios para a sua piscina.
Além dos melhores móveis de lazer, você encontra na Cristal Piscinas. Ela atende você sempre da melhor forma. Cristal Piscinas, simplesmente a melhor. Isso aí, Celso, obrigado pelas informações, aí, mudança de tempo, né? E antes, pegando o gancho até do tempo, né, a gente tem visto aí também, talvez a Santa Casa, obviamente, especialmente no pronto atendimento, também aumento de casos aí de pessoas com sintomas de gripe, sintomas, sou como pneumologista, né, a gente percebe aí nitidamente, tivemos até um episódio aí de vereadores entraram em unidades de saúde e tudo, e aí houve até uma repulsa por parte até de entidades, né, porque a exposição do médico, do profissional, enfim, nesse sentido. Mas a gente está tendo uma explosão aí de casos de gripe, desses sintomas, doutor, isso já percebe-se também ali na parte ambulatorial da Santa Casa, e a gente também tem outro problema, a questão da dengue também, né, o pessoal não fala muito, mas também temos a questão da dengue, infelizmente. Temos vacinas, mas entramos já o que falamos no bloco anterior. Muita gente, agora uma faixa etária mais jovem, mas muita gente não leva seus filhos para tomar essa vacina. As vacinas estão sobrando aí em algumas unidades. Tanto é que o governo até falou, olha, já que cidades que vão vencer as vacinas, antes que se vençam, abrem para todo mundo tomar as vacinas contra a dengue. É um disparate, mas isso está acontecendo, doutor? Percebe-se nitidamente? Sim, na realidade o que vem acontecendo é que ainda a dengue não caiu, ela está começando a cair em número de casos novos no pronto-socorro por dia e vem aumentando progressivamente os quadros respiratórios. É o desenho de todo ano. Abril, maio e junho são os piores meses na região aqui do ponto de vista de queda, obviamente. Veja, a dengue ela vem proliferando pela chuva e calor, chuva e calor, chuva e calor. O mosquito se prolifera, pica as pessoas, transmite horizontalmente a doença. Nós estamos saindo do calor mais forte, a época de chuvas vai diminuindo, nós temos mais uma aqui, mas vai diminuindo. Sim. E começa a ter uma temperatura mais baixa, mas principalmente mudanças climáticas no mesmo dia. Então você acorda com frio e úmido, ao meio-dia está quente e seco, às 6 horas da tarde começa a ficar mais úmido o tempo de novo e à noite esfria bastante a temperatura. E essa mudança brusca no dia é que leva a maior parte da transmissibilidade. Quando você forma microgotículas na hora que você fala, cai em cima de um móvel, de uma mesa, você passa a mão, o outro encosta a mão, limpa os olhos e começa a transmissão cruzada das infecções virais. Seja pelo Covid, que foi o que a gente viu muito, mas as infecções virais do outono e inverno, elas continuam. Adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório. H1N1 que o senhor está colocando. O H1N1 a experiência nos Estados Unidos, e a gente tem uma experiência muito próxima, o inverno deles foi muito cheio de alguns vírus, que é o adenovírus, o rinovírus, o metapneumovírus. Esses 3 vírus são vírus normais de resfriados, mas eles vieram esse último inverno causando gripes mais fortes. Lembrando, o resfriado é aquela dor no corpo, aquela sensação ruim, uma febre que dura um dia e meio, já vai melhorando tranquilamente, 4, 5 dias, fica só o nariz, um pouquinho a garganta, um pouquinho, mas o estado geral já melhorou. A gripe não, a gripe é uma infecção um pouco mais sistêmica. O mesmo vírus pode causar desde um resfriado, que é uma manifestação mais local, até uma manifestação sistêmica mais forte, com uma febre mantida mais 3 dias, com uma dor no corpo mais forte, dor articular, queda do estado geral, tosse, rinorreia, nariz escorrendo, a tosse mais produtiva e pode causar pneumonia. As 3 situações podem advir do mesmo vírus ou de alguma bactéria. Então, os quadros infecciosos respiratórios aumentam muito nessa época. Os quadros alérgicos também, porque esta mudança acaba levando pacientes que têm rinite alérgica, bronquite alérgica, asma brônquica ou problemas pulmonares degenerativos, o enfisema pulmonar, a fibrose, eles ficam mais sensíveis a essas mudanças. Então, seja pelo quadro crônico que o paciente apresente, que agudiza nessa época, seja pelo quadro infeccioso agudo, ou até pela junção dos dois, o aumento em pronto-socorro é de agora até o final de junho muito forte. Exatamente, aí temos desafios, inclusive então, a campanha da gripe, vacinação contra a gripe, porque gripe mata, né? Isso é importante, ainda mais uma cidade, não só Santos, mas Santos se destaca, que você tem mais de 25% da população acima de 60 anos, e volto a dizer, sobram vacinas ainda, até da gripe, por incrível que pareça, né, doutor? Então é um desafio enorme aí. O senhor, como médico pneumologista, o senhor deve se deparar com muitas situações aí que infelizmente foram evoluindo e infelizmente chegam a óbito. E que hoje, que nós não víamos.
18, 17, 18, 19, nós não vimos ninguém, ou muito poucas pessoas chegando ao hospital com HN1, com influenza A, influenza B, com quadro de gripe, com pneumonia viral, vindo a falecer. Durante o Covid isso ficou obscurecido, porque aí pela pressão de seleção natural, os vírus ficaram deslocados, o Covid ocupou a parte respiratória da maior parte das pessoas. 23 começamos a ver novamente, só que não vimos mais somente uma gripe. Começaram a aparecer os casos que você olhava, o Covid está voltando, testava, não, é vírus da gripe, é vírus da gripe. Ano passado, com um painel viral mais estendido para a gente identificar logo de cara, muitos casos de H1N1, de influenza A, influenza B, internando com um quadro de pneumonia grave. Gripe agudizando com pneumonia e levando muitas vezes o paciente a vir a falecer. Faixa etária? Os mais idosos, são os que mais sofrem. Sofrem os mais idosos, as crianças abaixo de 1 ano e portadores de doenças crônicas mais graves. Tá aí a dica importante aí. Vacinas, a vacina está lá na unidade de saúde, vá na sua unidade básica de saúde, a policlínica, enfim, porque está lá, está disponível. Agradecer o Thales Silva, mandando um abraço para o senhor também, o Bruno Luz também, um abraço ao Bruno também, a Thalita Andrade também, aqui também o Paulo Eduardo Costa, colocando o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente também, mandando um abraço para o senhor também, brilhando suas pontuais ações à frente da diretoria técnica da Santa Casa. E a Aline Cardoso e Branco também, muito bem, que está sendo bem esclarecedora. A gente já falou no bloco anterior, doutor, a respeito do CROSS, até para as pessoas entenderem, porque todo paciente familiar, por exemplo, principalmente como a Santa Casa não é porta aberta, a gente fala Santa Casa que tem os outros hospitais também benemerentes, enfim, mas a Santa Casa que acaba sendo aí a maior entidade, 248 leitos disponíveis. E muitos pacientes, muitos familiares ficam naquele desespero, olha, eu preciso internar minha mãe, meu pai, onde que eu consigo? Às vezes liga para vereador, ainda tem aquela... Antigamente era muito comum aquela pressão de vereador, mas existe todo um procedimento, até para as pessoas entenderem como é que funciona essa questão da regulação, da questão das vagas, porque até para as pessoas, porque nem sempre, só os casos mais graves, como é quantificado, às vezes o leito para um paciente de uma determinada doença, não tem para aquele paciente, tem para outra doença, mas não tem. Também tem isso, a parte técnica, né? Porque não é tem leito, mas tem leitos específicos para determinado tipo de doença. É assim que funciona, só para as pessoas entenderem, porque eu acho que isso tira muitas dúvidas aí, porque, claro, todo mundo quer resolver o problema do seu familiar, que infelizmente está ali numa situação difícil dentro de uma unidade de saúde, muitas vezes. Perfeito. A regulação ela é feita por 2 níveis. Existe uma regulação municipal, até porque quem regula e quem coordena os leitos que estão dentro da Santa Casa é a Prefeitura Municipal de Santos, através do seu grupo de regulação de vagas. Então as vagas que estão ali são vagas que servem tanto para urgência e emergência, quanto para cirurgias eletivas. Internou hoje de manhã o seu João com um câncer de laringe para operar. Ele vai ocupar uma dessas vagas. Sim. Internou a Dona Maria, que vai fazer uma cirurgia de hérnia. Vai ocupar uma dessas vagas. Assim como o seu José, que está na UPA, com um problema cardíaco mais grave, também vai ocupar uma dessas vagas. Quem regula essas vagas? É como se a gente tivesse alugado as nossas vagas para o Sistema Único de Saúde. A primeira regulação é feita pela regulação de vagas do município de Santos. Essa regulação, o que eles têm? Eles têm vagas que eles trazem pacientes das UPAs, seja por uma urgência e emergência, seja por uma doença crônica que está descompensada, em que vai para a UPA, o colega avalia e fala, não tem condições de voltar para casa, vou solicitar uma internação. Na frente do regulador do município... Doutor, isso não precisa necessariamente ser paciente só de Santos. Está na UPA. Está na UPA, não precisa. O sistema único é único e universal. Se tem um paciente que mora em São Vicente e ele passa mal em Santos, ele vai ser tratado pela UPA de Santos. Não muda. Ele, na urgência e emergência, ele não precisa apresentar uma conta de luz mostrando que mora em Santos. A regulação do município olha e vê todos os pedidos de vaga que eles têm e também as cirurgias eletivas que já estão pedidas. E aí ela vai ver o que ela tem disponibilidade de vaga. Então hoje no município de Santos você tem a Santa Casa, você tem um pouco menos no Estivadores e no Complexo Hospitalar da Zona Noroeste. Aí dentro da vaga, dentro da característica clínica do paciente, ela vai demandar
a beneficência, desculpe. A beneficência vai também demandar vagas para esses hospitais. Ela também abre um tanto de vagas para um sistema que está acima da Secretaria Municipal de Saúde. Acima, que eu digo, não que ela seja maior ou menor poder, mas que abrange os 9 municípios da região. Esse é um sistema estadual, que na nossa região, assim como no estado todo, chama-se CROSS, que é a Central Reguladora para essas vagas. O CROSS, ele é estadual, então ele regula vagas nos 9 municípios. E ele inclui todos os hospitais que atendem SUS da região. Exemplo, Regional de Itanhaém, Irmã, Dulce, Guilherme, Álvaro e assim sucessivamente. E aí dentro disso ele vai regular vagas. Até Santos, muitas vezes, não tem vagas nos seus hospitais e leva um caso para o CROSS tentar determinar para onde vai. Existe também uma outra situação do CROSS, é que pacientes internados, até na própria Santa Casa, tivemos semana retrasada, uma criança que precisava de uma especificação, um cirurgião de vias biliares, fígado e vias biliares, um cirurgião pediátrico de vias biliares. Nós não temos. Então o caso é colocado no CROSS, o Hospital das Clínicas viu o caso, foi apresentado a ele, e essa criança deve estar indo hoje ou no mais tarde da manhã, transferida para o Hospital das Clínicas. Então essa regulação e contra-regulação, ela é feita de uma maneira racional. Aí nós entramos no problema. O desenho no papel é muito bom. O problema é que nós aumentamos o número de solicitações e não aumentamos o número de oferta de leitos. Exatamente. Então, a região carece de novos leitos. Hoje, de UTI pediátrica, muito. Mesmo com o Hospital dos Ativadores, é insuficiente. O Hospital dos Ativadores ele é voltado para a UTI neonatal. É aquela criança que nasce e vai para a UTI neonatal. Tá. A UTI pediátrica é depois do primeiro mês até o 12º ano. Essa UTI pediátrica, nós temos uma carência na região muito grande. Na realidade, no estado como um todo. Depois da UTI pediátrica, a UTI adulto. E depois os leitos tradicionais de enfermaria. Isso do ponto de vista de pessoas que estão em alguma unidade de saúde e estão pleiteando, solicitando alguma vaga. Então, hoje, se você me perguntar, a Santa Casa é um hospital conveniado ao SUS. Os leitos que estão ali dão para que a regulação de vagas me defina o que quer que faça. Olha, eu tenho 54 doentes para vir. Eu falo, olha, eu tenho 28 leitos. E nós temos um sistema interno de regulação que funciona 24 horas com o médico, 24 horas lendo todas as fichas e falando, olha, isso dá para vir, não dá para vir. Nós temos uma segunda situação, os isolamentos. Com muitas doenças respiratórias, eu não posso colocar, por exemplo, eu tive essa madrugada, não tinha vaga de isolamento na UTI pediátrica e tinha uma criança com infecção respiratória. Se eu coloco essa criança no meio de um salão sem isolamento, eu estou expondo todas as outras. Sim. Então, eu passo a não ter a vaga. Então, a especificidade da transferência é muito grande. Nós temos uma demanda grande, uma carência no número de vagas, uma característica de pacientes muito diferentes. Então, essa regulação ela passa por uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade local e regional de resolvermos o problema. À margem disso, nós temos a regulação ambulatorial. Pacientes que precisam, mas não de uma internação, mas de uma consulta por um marca-passo que passa por uma outra regulação. Mas a úlcera maior, a ferida maior que nós temos hoje é a regulação local e regional em virtude de não termos uma quantidade de vaga. Esse é o principal fator. Essa maternidade em São Vicente, ela também vai atender essa demanda, que isso foi muito objeto de muita polêmica, inclusive envolvendo aqui, na ocasião, a diretora técnica também do Hospital Guilherme Álvaro aqui, depois ela acabou saindo, né? Mas isso foi muito comentado nesse sentido. Vai resolver, o senhor acredita? O senhor falou principalmente a questão da UTI pediátrica. Ou não será ainda suficiente? Na realidade, hoje, não cabe mais um município não ter sua maternidade. Imagine, por exemplo, há muitos anos atrás em Bertioga não tinha nem a maternidade. Sim. Então ninguém nascia em Bertioga. Os últimos pré-natais eram feitos no Guarujá e a pessoa nasceu no Guarujá. Era um hospital que não tinha nascimento. Não tinham pessoas que nasceram lá. Sim. Isso demograficamente, em termos de estrutura de município, é péssimo. Então hoje, os 9... Algumas cidades da região do litoral sul também não tem, né? Agora todas têm. Todas têm. A maternidade para um parto normal, sem fatores de complicação, com pré-natal feito de maneira adequada, todas elas têm o mínimo necessário para esse tipo de parto. Aí nós vamos para um segundo patamar, que é
gravidez de alto risco, partos mais complicados. E nesse ponto é que talvez a maternidade de São Vicente poderá ajudar. A maternidade de São Vicente ela passou por problemas em termos de que ficou dentro do Hospital São José durante um tempo. O município não detinha o controle disso. Era um contrato complicado. Com a construção da maternidade, ou unidade materno-infantil do município de São Vicente, além de ele ter uma estrutura muito boa para atendimento para a sua população, ele poderá ajudar Mongaguá, Itanhaém, muitas vezes Peruíbe, que não tem uma maternidade de alto risco. A primeira maternidade mais próxima de alto risco que eles têm é o Irmanduce, que muitas vezes pode não ter condição de dar suporte para isso. Então, mais uma maternidade de alto risco, com leitos de alto risco, incorporada à rede, é uma tendência que precisa ser modificada. Por quê? Porque na região nós temos a maior índice de mortalidade materna infantil do estado de São Paulo. Infelizmente é uma triste realidade que até hoje esse título aí, infeliz título, a gente mantém ainda. Não corrige, na minha opinião, para que haja correção. Nós temos que, desde a estrutura pré-natal, que já melhorou muito, mas em algumas regiões carecem de exames complementares, até da detecção dessa gravidez de alto risco. Aí nós vamos chegar no segundo ponto, que é um ponto primordial. Após a detecção do alto risco, encaminhar essa paciente o mais rápido possível para o centro de gravidez de alto risco, para que isso seja filtrado. A parte básica ela tem funcionado com algumas críticas, mas tem. A interface secundária é um problema. E o polo final, que são as UTIs, que nós ainda temos carência. São desafios. Doutor, a gente vai para o rápido intervalo comercial e já voltaremos para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje. Passa muito rápido, com muitas informações relevantes aqui do diretor técnico da Santa Casa de Santos, o Dr. Alex Macedo aqui, que é médico pneumologista, dando uma verdadeira aula aí, especialmente com dicas importantes para você também, né? A pessoa se cuidar também, que é fundamental, especialmente nesse período, porque as temperaturas começam a baixar, enfim, para você não ser e tem as possibilidades. Vacine-se, vacina é fundamental nesse sentido. Doutor, a gente já está chegando no bloco final também. Queria primeiro a gente saber dos investimentos, né? A Santa Casa, com todas essas dificuldades que o senhor colocou, obviamente, mas tem aí a construção do segundo acelerador linear, que está para ser, as obras, né, começam a ser realizadas, a construção da Casa Mata, tiveram até, isso é importante também, né? As emendas parlamentares acabam sendo, de certa forma, uma maneira importante também para ajudar aí a própria Santa Casa. Aliás, o próprio acelerador linear foi objeto de emenda, a própria construção também da Casa Mata também, né, nesse sentido. E quem, deputado da região que não estiver ajudando, por favor, ajude a Santa Casa, porque a Santa Casa tem um papel aí fundamental e ajudando aí, não só a Santa Casa, mas ajudando também
a vida das pessoas. Quais são os investimentos? O senhor falou da hemodiálise também, enfim. Quais são as próximas etapas aí, além do que o senhor já comentou? Nós entregamos agora, em junho, final de junho, começo de julho, uma ala nova da oncologia para o SUS, chamada Segundo I, entrega agora. E até setembro entregamos toda a parte ambulatorial reformada do SUS para oncologia. Ainda na área de oncologia, o segundo acelerador linear. Na realidade, quando nós assumimos, a radioterapia estava parada. O nosso aparelho de radioterapia já tinha sua vida útil decretada, não tinham mais, os pacientes tinham que subir muitas vezes para São Paulo, sim, com toda a dificuldade, e isso valia tanto para SUS quanto para convênio. Era uma dificuldade local. O Fábio, nosso diretor comercial e financeiro, conseguiu resgatar uma verba parlamentar que estava engavetada há alguns anos. Final, conseguiu viabilizar e recebemos nosso primeiro acelerador linear, muito moderno, muito prático, muito rápido no trato. Só que o problema é que nós vimos que a demanda reprimida começa a aumentar. E nós identificamos no ano passado que nós já estávamos sem fila, mas com o nosso horário quase que no limite. O aparelho tem que ficar por volta de 5 horas num backup. Então a gente já estava trabalhando das 7, às vezes 6 da manhã, até 11 da noite. O que acontece? Quando você faz uma compra de um aparelho desse, entre a verba parlamentar conseguir ser conquistada, você faz o empenho, faz o pagamento à fábrica, sim, eles começam a fazer o aparelho. Dólar. Eles começam a fazer o aparelho neste momento. Então, entre a verba, ok, e o aparelho funcionando, em média de 1 ano e meio a 2. E o que nós plotamos foi, se nós formos esperar isso acontecer, a superlotação aparecer, para que a gente tome alguma atitude, talvez a gente entre num novo caos. Então sentamos, fizemos um planejamento estratégico, levamos para Brasília, Paulo Alexandre, deputado federal, junto com o vice-presidente, junto com um pouco da prefeitura, se juntaram no valor final e saiu. Agora começa a reforma no local para ampliação da casa-mata já existente, feito o pagamento para a empresa na Europa, eles vão começar o aparelho que vai ter sua viabilidade, acredito que no final de 2026. Final de 2026. Que é provavelmente quando nós já vamos estar com a quantidade de pacientes. Já batendo ali exatamente, no teto, literalmente. Então, isso é rezando para que não dê problema o atual aparelho também. E as verbas parlamentares são fundamentais para isso. Realmente os deputados federais e estaduais da região e alguns de outras regiões vêm nos agraciando e nós temos que reverter tudo isso para o SUS. Alguns falam, mas vocês vão fazer também para convênio? Às vezes sim, mas foi como eu te expliquei. Se eu não tiver o atendimento de convênio, eu não subvenciono o meu déficit do SUS e eu não consigo atender o SUS. Janeiro do ano retrasado, o hospital, o AC Camargo em São Paulo, virou para o governador da época, que era... Janeiro do ano retrasado? 23. 23 era o Rodrigo Garcia, né? Rodrigo Garcia que ficou na saída do Dória. Né? Isso, entregou e falou, olha, a partir daqui a 60 dias não posso mais atender o SUS, por causa do déficit que eu tenho. E aí o Rodrigo foi rápido e falou assim, por favor, faça assim, se eu continuar recebendo o SUS, tudo que vocês gastarem a mais do que tem o SUS, nós vamos fazer um contrato em paralelo para pagar essa cobertura para vocês. Sim. Aqui, nós usamos a saúde suplementar para cobrir. De alguma maneira, alguém tem que cobrir algum déficit. Sim. Senão não dá conta. Então, esses avanços vêm caminhando a passos largos. Um outro ponto que deve estar chegando até o meio do ano que vem será a hemodiálise nova. Já é entregue até o final do ano parcial, o mesmo número de cadeiras que nós temos hoje, e até o meio do ano que vem a ampliação. A nossa hemodiálise é um dos pontos hoje que nós temos todo o processo, as máquinas são modernas, o pessoal é treinado, mas o local físico não é bom. É um local físico escuro, é um local físico que, por mais que você venha mexer ali, você não tem uma estrutura, e hemodiálise é um problema. Quando eu tenho uma enfermaria que eu quero reformar, eu tenho uma enfermaria livre, eu transfiro os pacientes e fecho aquela enfermaria e reformo. Na diálise, pela especificidade do tratamento de água, de todas as estruturas que tem ali, eu tenho que construir uma outra, deixar pronta, com todos os critérios de qualidade e da vigilância sanitária, para que eu possa transferir os doentes. Eu não posso quebrar enquanto está funcionando. Sim. Então, hoje nós temos... Fazer um novo setor. Isso. Hoje nós temos de 285 a 300 pacientes em hemodiálise na Santa Casa. Varia muito de pacientes flutuantes. Esse é dia, né?
Isso é dia, né? É 150 por dia, em média. 150 por dia. É alternado. Que é segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. São por volta. Nós temos a capacidade técnica de trabalhar com 50 pacientes por sessão. Então, a primeira sessão de manhã, segunda sessão após o almoço até o finalzinho da tarde, a terceira sessão, final da tarde até a noite. Então, são sempre por volta de 150 a cada dia, 300. Nós deveremos estar próximo de dobrar essa quantidade, um pouco menos do que isso para o final. E num local diferente, um local humanizado, um local claro, um local com vidro, clarabóia, visão da parte externa, além de moderno, humano. Porque já é uma situação muito delicada você parar 4 horas do seu dia, 3 vezes por semana, sim, ficar num local onde você tem que ficar restrito, muitos pacientes não conseguem, a parte psicológica vai embora, e é muito difícil. Outra coisa que é difícil, né, é que a doença renal é uma doença que vem acompanhada de outras doenças, ou é consequência de outras doenças. Então, às vezes, diabetes junto com um paciente com problema cardíaco, e não é incomum você chegar, às vezes, para fazer sua diálise, e cadê aquele cara que estava sentado ali sempre? Aquele cara faleceu. E é nessa hora que cai o moral, cai o estímulo de todos os pacientes. Então, quanto mais humano, quanto mais positivo, sim, for o ambiente, e é nesse foco que está indo, além de aumentar a quantidade de cadeiras, principalmente melhorar a qualidade. Como eu te falei, nós já mudamos a qualidade do ponto de vista de modernidade de máquinas, modernização dos processos, critérios de qualidade, mudança de tratamento de água, toda a infraestrutura foi montada. Mas mesmo assim, a parte humana está aquém. A hora que nós tivermos esse outro lado, aí nós teremos um aumento da qualidade, principalmente, do atendimento desses pacientes. Agora, estamos chegando no final, agradecer aqui a Alessandra, parabéns pela entrevista, show de conhecimento e informação. O Washington Carvalho, dando um abraço para o senhor também, agradecendo aí o seu apoio, que o senhor atendeu gratuitamente a mãe dele por 12 anos no seu consultório, a doutora Dona Luísa Maceió de Carvalho. Muito grato aí pelo seu trabalho. Doutor, já está no final, mas assim, até pegando o gancho, está para iniciar as obras ali do futuro empreendimento, um shopping, né, um grande empreendimento que vai acontecer ali na Santa Casa. Parece que é ali do lado da Santa Casa. Parece que vai haver também alguns investimentos, uma contrapartida também para o hospital em relação desse grande empreendimento. Já, inclusive, um dos gestores, aí, administradores, já participou aqui do Jornal em Foque falando tudo e falou também desse apoio nesse sentido. Qual a expectativa? Porque há sempre uma preocupação, porque uma obra em relação aí ao lado do hospital, né? Como lidar com isso daí? Qual a expectativa aí desse, e que vai mudar totalmente, né, aquela realidade ali no entorno, ali vai ser um novo bairro, pode-se dizer assim, né? Qual a expectativa, doutor, já que a gente já está chegando no final aí, porque obviamente vai mudar completamente aquela área? Acreditamos que sim. Na realidade, o provedor já teve alguns contatos com o órgão gestor que está na programação da construção do shopping, e já vem havendo mudanças locais, né? Não tínhamos McDonald's na hora que eu comecei lá, não tinha lanchonetes, não tinha o posto de gasolina. Várias coisas aconteceram e vem acontecendo ao entorno da Santa Casa. E essa construção é mais uma. E mais uma que talvez um retroalimente o outro, né? A população que está ali aproveita, eu vou passar numa consulta, mas eu vou ao shopping, eu estou no shopping, eu paro no shopping e vou lá, ou eu paro na Santa Casa numa consulta e vou ao shopping. São 2 empreendimentos, 2 players que movimentam uma quantidade de pessoas muito grande durante o dia. E a interseção dessas pessoas pode ser uma realidade. A gente vê em Jogos do Santos, sim, o estacionamento fica abarrotado. Por quê? Porque existe essa inter-relação. Então, várias propostas de inter-relação, de construções anexas, comunicações, etc., estão sendo feitas entre o provedor, a administração da Santa Casa e a construção. Eu acho que todos vão ganhar. Eu acho que todos ali vão ganhar. Como o contato da maior parte da construção, ela se dá com a nossa área de manutenção, que não é uma área assistencial, eu não acredito que os pacientes terão nenhuma perda, nem nenhum problema em relação à construção. Sim, é mais profundo. Nós estamos bem distantes da construção do ponto de vista de assistência. É óbvio que ela está colada com o nosso pessoal de manutenção, almoxarifado, apoio, mas que não vai interferir diretamente na assistência. Agora, muita coisa vai melhorar naquela região, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a tendência da região ali é que isso cresça em progressão geométrica. Sem contar aí o novo estádio do Santos Futebol Clube, o senhor que
torcedor do Santos aí, Futebol Clube, né? Sem contar isso daí, enfim, aquela região, Vila Belmiro, Marapé, Jabaquara, também um trecho da Vila Matias, Campo Grande, enfim, aquela região vai passar por uma grande transformação. Doutor, muito obrigado, a gente tem limitação pelo tempo, muito obrigado pela sua presença, sucesso aí à frente da trabalho técnico aí da Santa Casa aí, que seus desafios são enormes e diários aí, imagino. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho que agradecer, Fernando, estamos sempre à disposição aqui para qualquer tipo de elucidação, tanto da Santa Casa quanto da saúde em geral. Exatamente, muito obrigado, doutor, os microfones sempre abertos aqui. A gente agradece a sua audiência, agradece a sua participação. Chegamos ao final, mais um Jornal em Foque, entrevistado de hoje, o diretor técnico da Santa Casa de Santos, o médico pneumologista Alex Macedo. A gente lembra, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos e no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.